Dando sequência a essa apresentação, as apresentações da manhã, nós teremos agora o IEL, Instituto Evaldo Lodge, que faz parte do sistema FIEP, e quem irá fazer a apresentação será o Jonathan Righetti e a Aline Bombeck. Jonathan e Aline, a palavra está com vocês. Obrigado. Bom, vou reforçar o meu bom dia a todos. Vânia, principalmente você, a nossa gratidão e agradecimento de estarmos aqui. Eu sou a Aline, vou me apresentar rapidamente. Hoje estou gestora, supervisora da Academia de Talentos e o pilar de inovação dentro do IEL Paraná. Nós temos a grande missão, atualmente, de sermos um hub de conexão entre as instituições de ensino e o mercado de trabalho. Promovendo programas voltados principalmente à iniciação profissional. Começar a pensar na carreira, vocês já estão investindo na empregabilidade de vocês nesse momento, mas o mercado é acirrado, o mercado é violento, é difícil começar a pensar em como eu vou fazer para chegar a ter oportunidades e ser um profissional de sucesso. Então, de maneira muito global, essa é a nossa grande missão, de ter essa proximidade. E abro meu coração aqui, tenho formação na área de RH, sou uma pessoa apaixonada por gente e a minha especialização principal é a área de recrutamento e seleção. Então, estar aqui hoje chega a me deixar assim, até às 11 de pensar que vocês são o nosso futuro, a gente precisa muito de vocês, dos nossos processos. Então, eu espero que eu não vou nem falar uma palestra, é um momento de sensibilização que a gente traz aqui, olhando hoje para o mercado industrial, principalmente, e que a gente possa trazer oportunidades e dicas para todos vocês que têm interesse em serem profissionais de sucesso e como essa caminhada pode ser mais harmônica, mais suavizada ao longo aí desse momento de especialização que vocês estão, a importância de um programa de estágio. Eu escutei o professor falando agora, depois eu vou querer conversar com você. A gente tem programas de bolsas hoje para projetos de PDI, olhando muito para essas especializações, não só para graduandos, pré-graduados, mestres e doutores, porque a gente precisa, o mundo precisa de vocês. Então, contem conosco como IEL nessa parceria. E a gente vai começar a falar um pouquinho, eu vou deixar o Jonathan se apresentar também aqui, para que vocês conheçam um pouquinho mais desse universo aqui de possibilidades. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Meu nome é Jonathan Righetti. Como a Aline mesmo falou, faço parte do sistema FIEP, da Casa IEL, e é uma satisfação enorme estar com vocês aqui hoje. Na verdade, reencontrando esse ambiente que, na minha ocasião, é muito especial. Eu já trabalho com inserção de talentos no mercado de trabalho há mais de 14 anos. Tive a oportunidade de ajudar muitos talentos a serem inseridos, seja através do programa de estágio, seja através do programa de trainee, programa de aprendizagem, enfim, tantos outros que a gente tem aqui, como o programa de bolsistas também. Hoje a gente tem uma abordagem muito importante, a gente fala da importância da formação dentro de sala de aula, mas também da importância de colocar em prática tudo que vocês estão aprendendo. E é esse ciclo, essa alternância entre teoria e prática, voltar a reviver dentro de sala de aula, que você está colocando em prática, reafirmando esse ciclo contínuo que vai fazer com que vocês possam ter uma formação completa, e ser inseridos aí através dos nossos vários programas. Bom, a Aline falou do novo, vocês são o novo, e o novo chega de qualquer maneira, a gente querendo ou não. E para isso a gente tem um videozinho aqui, uma provocação para fazer para vocês. Fiquem bastante à vontade. Pessoal, depois a gente passa o videozinho para vocês, ele tem bastante impacto ali pelo som, e passa a palavra para a Aline, para que a gente possa começar a abordagem da manhã. Então, pode seguir. Que pena, A gente vai falar de mudança e, de novo, para nós, do IEL, as pessoas são o grande cerne da nossa existência. Para que a gente possa tornar o mundo melhor, seja por meio de toda essa especialização técnica, a formação de vocês, a atuação de vocês no mercado de trabalho, ela é essencial. Sem gente não tem empresa, não existe um universo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse conceito de empregabilidade, que pode parecer algo simples, mas ele tem
Tem indicador de empregabilidade, o que é ser empregável para o mercado hoje. Acho que vale sempre a gente começar a fazer uma autoavaliação, para entender, primeiramente, se a área de formação de vocês é o talento que vocês já identificaram, né, ao longo da vida de vocês. Por favor, pode seguir. Então, eu começo aqui uma reflexão com vocês. Pode ir seguindo. Para a gente começar a pensar qual é o meu talento via de fato, né? O que vocês conseguem identificar de que vocês têm de melhor hoje, pensando hoje na área de formação, né, que vocês estão se aperfeiçoando nesse momento da vida de vocês, né? E como a gente vai poder fazer, se vocês têm essas respostas, para saber se vocês estão extraindo o máximo de potencial hoje da habilidade que vocês já têm, porque possivelmente vocês escolheram a formação a que estão por conta da influência do cunho familiar, alguém influenciou vocês a estarem aqui, um propósito de vida, um valor social ou talento que nasceu com vocês. Por favor, pode seguir. Eu não entendo de futebol, tá? Mas como é mais popular, e aqui acho que todo mundo conhece essa figura, eu estudei um pouco sobre a vida do Ronaldo Gaúcho, pensando na trajetória de vida dele, né, que é o momento que vocês estão agora, para que ele pudesse se tornar esse grande craque, eu digo pela habilidade, vamos sempre voltar na questão do talento, né, o nato que a gente tem, mas muitas vezes, se eu não desenvolvê-lo, se eu não me aprimorar, se eu não entender quais os caminhos que eu preciso me posicionar para ser realmente um profissional de sucesso, né, a gente vai ter que mudar de rumo, a gente pode até nem ser feliz na vida profissional. Então, eu trago aqui a história do Ronaldinho Gaúcho no seguinte sentido. Desde pequeno, ele nasceu, né, como acho que a maioria dos brasileiros, com a questão de ser jogador de futebol. E, pensando nesse sentido, ele logo passou a fazer treinamentos naqueles centros de treinamentos que têm o grande objetivo de ser o estágio do jogador de futebol, porque é lá que são concentrados a formação, né, e o desenvolvimento das habilidades de novos profissionais no ramo do futebol. Então, eu quero, se puder dar o play, por gentileza. Não vai ter música, gente, mas é só para a gente poder ver um pouquinho da destreza dele quando a gente fala do talento. Acho que deu. Por como que ele chegou nesse momento da vida dele? Dentro do CT, ele passava meia parte da vida dele, meio período da vida dele, treinando. E treinando para que ele pudesse performar, aprender técnicas e poder desempenhar da melhor maneira possível as habilidades para um jogador de futebol. Mas o que ele fazia para poder superar ainda assim? Ele já estava em formação, certo? Estava buscando conhecimento técnico e aplicável para que ele pudesse se tornar um craque realmente nessa área. Só que, nesse contraturno da escola e desse treinamento no CT, o Ronaldinho também fazia treinamentos fora, né, da exigência de carga horária que ele tinha, e ele treinava sem chuteira, para que ele pudesse ser esse cara que domina a bola. Eu não sei se aqui alguém gosta de futebol, mas para conseguir dominar uma bola, você precisa treinar muito. Por favor, pode seguir. Então, aqui, novamente, um novo questionamento eu trago para vocês. Se vocês têm a oportunidade de poder, a todo momento, se todo dia, vocês estão preocupados em poder lapidar o talento que vocês têm. Que muitas vezes a gente tem ainda o contra, a nossa vida é o tempo, né? Tudo passa muito rápido. Eu sempre brinco que a Aline tem a sensação que a rotação da Terra pirou, porque assim, a gente não vê mais o dia passar, não dá tempo para fazer tudo o que a gente tem vontade de fazer. Mas quando a gente pensa na questão de ser um profissional de sucesso, eu deixo aqui a pergunta para vocês se vocês estão buscando trazer o melhor todos os dias, e tem que ser todos os dias. E aqui a gente vai dividir um pouquinho com vocês em como poder aprender a lapidar esse talento. Por que ter essa sucessão e essa insistência e esse esforço? Ele é necessário. Eu peguei aqui uma citação do autor, aqui, o Malcolm Gladwell. Ele é um colunista hoje do The New Yorker,
E em um dos artigos, em um livro que ele também publicou, ele fala que para que a gente possa ter excelência em uma atividade, uma temática da vida da gente, a gente precisa treinar mais de 10.000 vezes para nos tornarmos especialistas. Então, voltando à pergunta anterior, vocês estão todo dia tentando aprimorar, né, as habilidades que vocês têm, investindo nesse meio, no ensino acadêmico, né, que é o principal, essa base hoje de formação futura para ser um profissional de sucesso, um cientista de sucesso, a gente precisa ter muito esforço. Pode passar. Então, aqui, até quero pedir para o Jonathan me ajudar, né, quando a gente fala desses programas de iniciação profissional, né, e ele com toda a bagagem que se tem aqui, principalmente quando a gente fala do estágio, trazendo um pouquinho desse case do Ronaldinho Gaúcho, que eu acho que é muito bacana, né? Eu sei que aqui a gente tem aqui uma multidisciplinaridade de formações, mas a gente está falando aqui de talento e do esforço e aonde a gente chega com isso. E, Jonathan, eu queria que você me ajudasse aqui. A gente trouxe até uma função aqui, uma fórmula, para a gente poder pensar nas nossas competências. E hoje, Joe, quando a gente olha lá para o mercado, me conta um pouquinho das perspectivas que as empresas têm hoje quando a gente fala de poder abrir as portas, porque não é fácil empregar alguém que não tem experiência. As empresas querem pessoas com anos de experiência, né, que elas possam ter sempre os melhores, as pessoas mais eficientes para poder ter ganho produtivo e poder trabalhar com menos. Né? E como é que fica poder ter acesso a essa oportunidade? Você pode me ajudar a dividir um pouco com todo mundo aqui, para poder começar a dar um pouco de noção do que os nossos clientes procuram? Claro, com certeza. Pessoal, antes eu queria fazer uma pergunta. Quem que é estagiário? Ou quem está buscando uma oportunidade? Ou bolsista, isso mesmo. Pessoal, o programa de estágio ele é muito reconhecido pelas empresas como o início da jornada profissional. Virou um fluxo contínuo de empregabilidade. E quando a gente começa a falar das habilidades que estão aqui, mais o esforço, igual a êxito, a gente começa a entender que as habilidades que hoje vocês criam dentro de sala de aula, através dos desafios que são implementados dentro de sala de aula, mas também todo o conhecimento que vocês agregam, seja por afinidade, seja por influência familiar, tudo isso traz uma visão sensacional para a empresa. A indústria, em particular, considera esse programa de estágio, né, os vários que são criados ali com o apoio do IEL, que nos 3 primeiros meses são tão ricos tanto quanto uma visão de um consultor, porque vocês possuem essa visão oxigenada, descomplicada de processos, já são nativos digitais, então tudo isso facilita para que o talento possa ser inserido no mercado de trabalho e com um diferencial. Então, por isso, é o melhor e a maior oportunidade que vocês vão ter, né, dentro de sala de aula, conseguindo aplicar tudo isso junto às empresas. E pensando nisso, né, a gente conseguiu ter um pouco aqui de uma ideia do público que está aqui buscando, em algum momento vocês vão buscar, a gente precisa se sustentar, né? Acima de qualquer coisa, a gente vai precisar buscar uma oportunidade no mercado de trabalho, seja por uma necessidade básica, uma realização pessoal ou uma realização profissional da mesma maneira. Então, falando desse esforço, eu acho que é importante a gente, a todo momento, se autoavaliar, pedir orientação em casa para saber quem vocês são, porque se vocês não sabem quem vocês são, se foi alguma oportunidade, a indicação de alguém, dizendo você tem essa habilidade, acho que vale repensar realmente se é isso mesmo que vocês querem fazer, porque o principal de tudo é reconhecer esse talento e, quando a gente tem esforço, a gente tem e aprimora a nossa habilidade, com essa habilidade e sempre esforço. Né? A gente está falando aqui, eu também trabalho com uma iniciativa de bolsas para pesquisas, para projetos de P&D e inovação, e as pessoas precisam estudar, elas estão o tempo todo testando, buscando novas oportunidades, e vocês são esse novo que estão chegando agora no mercado. Né? Então, acho que é muito importante essa sensibilização, pensando na importância de não só esse momento de formação acadêmica, mas o que mais vocês estão fazendo, aquelas 10.000 horas, vocês estão praticando isso mesmo? Né? Vou brincar aqui, até eu fiz esses dias uma sensibilização com uma turma de engenharia. Você compraria o teu projeto, você daria o teu projeto para a tua família ou a pessoa que você mais ama morar? Você confia na tua especialidade, na tua habilidade, no teu conhecimento técnico? O que você está fazendo para ser o melhor? As empresas hoje, né, vou falar muito do mercado industrial, e, de modo geral, a competição
a competitividade é acirrada. As empresas precisam das melhores pessoas para poder ter ganho de eficiência. E não vão pensar que vocês vão participar de times gigantes, porque assim é trabalhar com pessoas mais qualificadas com menos pessoas, porque a gente custa para as empresas, né? Ou seja, se a competição está acirrada entre empresas, imagine na hora de escolher um de vocês para uma vaga. Quem vai ganhar? Quem vai ser o melhor nessa oportunidade? Fica aqui algumas dicas, olhando, né, quando a gente faz esse momento de revisitar os nossos talentos, entender como eu estou investindo hoje no meu aprimoramento técnico, principalmente. O comportamental, existem parceiros como o IEL que podem também apoiá-los no desenvolvimento e instalação de competências comportamentais e socioemocionais, mas vocês, dentro da academia, também vão aprendendo e o mercado vai ensinar muito também. Pode passar, por favor. Então, aqui eu trago um conceito de empregabilidade. Pode avançar, por gentileza. O que significa a empregabilidade? Quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente está olhando o momento, a foto atual. Então, o que significa lá no dicionário está escrito assim, que a empregabilidade é quando a pessoa ela tem competências técnicas, ela tem comportamentos corporativos, que são aquelas competências mais transversais, olhando não só o comportamental, mas o socioemocional, porque eu estou falando de sociedade, eu vou conviver numa corporação, numa organização, a gente vive em sociedade, qual é o comportamento que tem instalado ou que eu venho desenvolvendo. Se eu sou uma pessoa adaptada a mudanças, né? Acabei de brincar sobre a rotação da Terra, hoje é de um jeito, amanhã já mudou. A tecnologia está mudando insanamente. Você está preparado para o mercado? Né? A gente tem muita oportunidade, a gente vai falar disso mais para frente, mas e você está preparado para todas essas mudanças? Né? E a questão do desenvolvimento contínuo. Quem fica estático vai continuar sendo visto como uma pessoa estática no mercado. E você vai ter que aceitar essa submissão. Isso é uma condição que o mercado vem a cada dia mais exigindo de nós profissionais. Né? Se a gente não se capacita, se a gente não amplia, se adapta à tecnologia. Eu escuto muito o pessoal de humanas falar assim, eu sou de humanas, não de exatas, eu não tenho que saber fazer conta. Né? Gente, isso é muito arcaico pensar. Né? Com tanta tecnologia que a gente tem que tornar e aprimorar algumas habilidades, mesmo aquelas que a gente não tenha, porque o mercado está exigindo, o mercado está miscigenado e nós precisamos nos adaptar. O técnico é o básico do que a gente está fazendo para poder se aprimorar. Estamos escolhendo uma carreira, mas existem outros aspectos para nos tornarmos empregáveis. E é isso que os recrutamentos, né, as consultorias, os RHs vão buscar quando vocês fazem o currículo de vocês. Pode passar, por gentileza. Então, por favor, pode passar mais. Aí. Então, aqui, falando de algumas competências primordiais, hoje fazendo levantamentos no nosso banco de talentos, no que eu, Aline, né, recrutadora hoje também dessa frente do IEL, a gente percebe que proatividade é aquela coisa assim, gente, de caiu a caneta de alguém, você ter a oportunidade, não falando só de empatia, vai lá e faz, não tem que ficar esperando pegar fogo, sabe? Se fazer cumprir, tem que ter ética, obviamente, porque toda organização ela tem uma delimitação, ela existe e ela é organizada porque ela tem políticas, porque ela tem normas e as pessoas precisam seguir a regra de como ela funciona. Né? Mas eu preciso ter proatividade, que é algo que a gente busca em todos os perfis profissionais. Não dá mais para ser a pessoa que fica lá só sentada, que trabalha sozinha e que só vai fazendo por produção. Você tem que ter um diferencial se não quiser ser tratado como todo mundo. Né? A questão da ética é muito importante. A gente está numa época digital, falando de LGPD, do cuidado, da confidencialidade de informação. Se a empresa é competitiva, ela vai tomar o devido cuidado para evitar vazamento de informação. Como você se comporta em relação a ter acesso às informações, a projetos, né, milionários dentro das empresas. Você realmente é uma pessoa ética? Isso vai ser cobrado de vocês no mercado de trabalho. Assim como a automotivação. Nem todos os dias são flores. Né? Não sei se aqui tem mais pessoas que já estão no mercado de trabalho. O nosso dia a dia é desafiador. Né? A gente tem muitas conquistas, mas a gente tem muitos desafios ao longo do dia. E isso precisa partir de dentro para fora. Ninguém vai motivar vocês externamente. A motivação vem de dentro. Por favor, pode passar. Por favor.
Então, aqui também, eu vou pedir para o Jonathan me ajudar aqui também, quando a gente fala dos programas de estágio, a gente separou aqui 3 pilares fundamentais para vocês pensarem na questão do meu talento, do meu esforço, e eu vou lapidando uma habilidade, vou ficando melhor. E quando eu pego essa habilidade e que eu tenho esforço, eu chego ao momento de êxito para ser o profissional de sucesso, que é o que o mercado está procurando, né? Quando a gente fala de conhecimento, Jonathan, o que exatamente as empresas hoje, as indústrias aqui no Estado têm buscado hoje no perfil profissional para os estagiários? Bom, complementando um pouquinho o que eu trouxe anteriormente, né, a indústria paranaense, em particular, ela tem olhado muito para a inovação. Né? Eu já trouxe aqui o pensamento descomplicado, essa inovação, que são fatores prioritários, mas quando você, dentro de sala de aula, consegue trazer esse conhecimento fresco, que está sendo aplicado, o mundo está mudando a cada dia, né? O conhecimento tem que ser reciclado. E essa é a importância de colocar quase em tempo real, né? O conhecimento que você aprendeu no período da manhã, à tarde já dentro da empresa, é sensacional. Isso faz com que, às vezes, numa era que se tanto fala de inteligência artificial, de conhecimentos múltiplos, de inteligências múltiplas, né? Faz com que as empresas consigam, cada vez mais, tornar todo o processo ágil e assertivo. Então, Aline, né, o programa de estágio ele acaba sendo a oportunidade, é claro, para o estagiário não apenas contribuir com a empresa, mas agregar conhecimento, uma vez que, por muitas vezes, é a oportunidade que ele tem de errar também. Né? Ele vai ter todo esse apoio, todo esse contato com o supervisor, o estágio, né, ele tem essa premissa da própria legislação de ter um acompanhamento efetivo em todas as atividades. Então, traz essa tranquilidade, além de também ter o apoio do professor coordenador. Então, aqui dentro da UTFPR, essa instituição que valoriza muito o programa de estágio, vocês vão poder contar com toda essa estrutura para poder desenvolver e criar conhecimento que você vai levar para a tua bagagem profissional. E quero complementar, né, vocês já estão nesse momento de se tornarem mais empregáveis, né, com o conhecimento acadêmico, mas quero só fazer um parênteses, na verdade, quando a gente fala de nativos digitais, né, que muitos de vocês já têm essa característica, mas só fica aqui uma pergunta, né, se todo mundo aqui domina o pacote Office, porque assim, quando a gente olha para o mercado corporativo, a gente não está falando de rede social, não estou falando só de ChatGPT, não estou falando só de inteligência artificial, estou falando de mercado corporativo, né? Que a gente comece a repensar conceitos do que é a tecnologia hoje dentro do mercado corporativo, porque ela evoluiu, né? Mas a gente continua utilizando ainda sistemas e aplicações corporativas, né? Então, o conhecimento, não só o técnico especialista que cada um de vocês está buscando hoje na formação, né? Mas olhar para outros tipos de exigências. Não sei se vocês têm curiosidade, lá no LinkedIn é um lugar que dá para brincar bastante, para poder visitar o que as pessoas que têm o mesmo nível de formação e o mesmo, né, vamos equiparar aqui, um conhecimento parecido com vocês, o que ela tem a mais que ela possa ser chamada? O que ela é melhor do que você? Né, você está buscando aprimorar, né, esse teu conhecimento, a gente está falando de idioma, a gente está falando de sistemas de aplicações corporativas. O que mais o mercado está pedindo? Vocês precisam investigar, não é só a formação específica de vocês, o mercado é exigente. Vocês estão realmente de olho, estão atentos para poder entender se o mercado está esperando vocês quando vocês se formarem? Próximo. Não, tudo bem, pode continuar, só para não passar o tempo. Pode deixar, pode complementar aqui. Então, aqui eu trago algumas dicas para quem começa a buscar e olhar para o mercado hoje, quando a gente fala dos índices de empregabilidade. Então, eu acabei de falar que a formação de vocês é algo que nós, recrutadoras, é a primeira coisa, aquela leitura rápida. A gente fez um cronômetro esses dias com 2 recrutadoras no time. A gente leva 30 segundos para fazer a leitura de um currículo para ver se realmente é o currículo que a gente vai separar para aprofundar, entender as entrelinhas. Primeiramente, a gente vai entender a questão de formação, né, layout, existe todo um ritual hoje para a gente poder montar esse cartão de visita, ele tem que ser cuidadoso, dá preguiça fazer, gente, eu vou falar muito sério, que
em algum momento da minha vida, e desespero para me recolocar no mercado, eu contratei uma headhunter, porque tudo isso que eu estou trazendo para vocês hoje, eu estive no lugar de não saber quem eu sou, o que eu sei fazer de melhor, como que eu vou colocar essa informação no currículo, porque, só para vocês terem uma ideia do nosso programa de bolsas, para uma vaga que eu abro, eu giro em torno de 200, eu recebo em torno de 250 candidaturas. Então, olha o tempo que a gente tem, porque a gente olha para todos e dá devolutiva para todos. Né? E se não tiver bem formatado, né? Tiver, né, um layout agradável, né? E a gente tem esse olhar clínico, porque para uma vaga, imagine gastar, calculem aí o pessoal de exatas, 30 segundos, em média, 40, para 250 currículos, e é onde começa a nossa triagem para poder começar a entender qual que é o teu perfil profissional. Invistam, falem bem de vocês, vendam o peixe para as empresas. A gente quer poder enxergar, a gente quer buscar as melhores pessoas. Né? Olhe na área de atuação de cada um de vocês, vão buscar as oportunidades. Eu tenho certeza que aqui, por exemplo, eu persegui o sistema FIEP, porque eu queria estar nessa empresa. Eu cheguei a um momento de carreira que eu pude escolher, né, ao longo, e a bagagem que eu vinha acumulando ao longo da minha vida profissional. E eu acredito aqui que todo mundo tem sonhos de marcas, tem marcas que nos inspiram. Né? Vocês estão cientes, estão acompanhando o que o mercado está exigindo na área de formação de cada um de vocês? A questão de cenário econômico, da mesma maneira. A gente a todo momento fala, né? Porque a inteligência, desde a indústria 4.0, a substituição de pessoas por máquina, mas, na verdade, a gente foi tomando novos rumos, a gente vai se reinventar. O ser humano é o ser mais inteligente hoje dentro do universo. Mas a gente precisa começar a prestar atenção também o que realmente está em alta. Para cada formação aqui, né, eu quero que vocês pensem, quantos candidatos por vaga na tua área de formação tem? Vocês têm conhecimento desse indicador para saber se vocês vão ter uma oportunidade ou uma facilidade de serem escolhidos no processo seletivo? Qual que é a tendência da formação e da área de atuação da área de cada um de vocês? Vocês têm pesquisado as tendências? E tem ferramenta aqui. Daí a gente vai falar da inteligência artificial, até fica uma dica aqui. Eu conheci o Google Trends há pouco tempo, e é uma baita ferramenta quando a gente fala, eu pesquisei empregabilidade, áreas de engenharia, né, que era o foco naquela época, ele vai ajudando vocês a entender o que está tendo oportunidade no mercado. Vão segmentando, vocês precisam sair da zona de conforto, porque não é só fazer o estágio também, o estágio é uma grande parte que vai ajudá-los a praticar toda essa teoria que vocês estão acumulando aqui durante o período de formação, e que ela não vai acabar. Mas o que mais? Estou olhando o cenário econômico, vias de fato, da minha área de atuação, quais as possibilidades? Uma hora tem profissão que já acabou, né? E como a gente vai fazer para se reinventar? Por favor. Bom, então aqui ficam aqui algumas dicas sobre os motivos para que vocês possam analisar o nível de empregabilidade de vocês, seja nesse momento buscando uma oportunidade de estágio, porque isso vai ser muito valorizado no futuro, porque você já começa a pegar prática, né? A gente já tem todo esse conhecimento fresco acadêmico de vocês, né? Então, primeira coisa, planejamento, né, para entender. Faz uma autoavaliação, pergunta na família, pergunta para os professores, pergunta para os colegas quais são os teus pontos fortes. Vão mapeando questões técnicas e comportamentais para vocês poderem ter uma direção de para onde vocês precisam ir para poder aprimorar e desenvolver novas habilidades, novos conhecimentos técnicos. Né? Currículo, não parem. O currículo precisa a todo momento, como eu falei, dá preguiça sim, gente, mas é o currículo que é o cartão de visita de vocês hoje, tudo digital. Né? Mantenham um currículo atualizado. Olhem o que pessoas da mesma área de formação e da mesma segmentação de atuação, o que eles têm de melhor do que vocês. Não parem de fazer isso. Como eu falei, o que existe hoje, amanhã está mudando de novo. Por que você vai ter que ser a pessoa escolhida por um recrutador para a vaga? Né? Entrevista de emprego. Ai, gente, olha, esse é outro ponto bem complicado. O currículo é a primeira coisa. Dá preguiça de fazer, não dá para fazer de qualquer jeito, tem que saber o que vai falar e não pode mentir. Isso são regras básicas na elaboração de um currículo. Tá? Mas a questão da entrevista é um outro ponto que eu acho que, né, é de suma importância que vocês se preparem para as entrevistas. A gente entende quando são os primeiros contatos com o mercado, né, a gente tem um olhar humanizado.
mas é o preparo de fala, porque a gente estudou técnicas para poder saber se é verdade ou se é mentira a competência que a gente está tentando investigar, se você tem ou não. Se preparem para a entrevista. E aqui, estejam sempre conscientes, isso é uma das mais importantes aqui, sobre a questão se você vai ser realmente, se você vai conseguir essa vaga que você está almejando, né? Se você vai ser promovido de acordo, lá eu lembro da função do meu talento, do meu esforço, da minha habilidade. Quando eu tenho essa habilidade mais aprimorada, que eu me esforço, eu tenho êxito, a chance para você ser promovido. Mas seja assim, né, nesse momento é aquela coisa real, pode ser dolorosa, se você realmente é empregável para o mercado atual, tá? E por último, por favor. Aqui, desculpem ser tanto texto, fiquem à vontade para tirar fotos aqui. Então, algumas dicas que eu compartilho, isso é um compartilhamento de vida, tá? De vida de recrutadora, né? Porque sou eu e as minhas colegas de trabalho que vão buscar vocês no mercado de trabalho. Primeiro, atualizem o LinkedIn, né? Se alguém aqui ainda não tem LinkedIn, gente, né, fica aqui um apelo, na verdade, que é uma ferramenta universal e ela tem muita força para gerar engajamento, para gerar networking, né? Gerem conteúdos, conversem com as pessoas, porque é uma fonte rica de oportunidades, tá? Mas aqui ficam algumas dicas, né, sobre aprimoramento de habilidades de cada um, se capacitem o tempo todo, mantenham-se sempre diferente, como eu falei, investiguem o vizinho para ver o que ele tem de melhor do que você. Se você não sabe o inglês básico, vai se inscrever, tem curso gratuito, o YouTube tem um monte de coisa gratuita, dinheiro também não é desculpa, se aprimorem o tempo todo, né? Adquiram conhecimentos específicos, mas ampliem, o mercado é multidisciplinar, ninguém vai ficar fazendo a mesma coisa todo dia, você vai se relacionar com pessoas, com áreas, vai fazer parte de projetos, precisa conhecer um pouco de cada área, principalmente, né? Pensem, pessoas que são mais metódicas. A mudança, gente, o mundo está veloz. Se você não for uma pessoa adaptada e flexível à mudança, né, isso pode te trazer alguns danos, né, de você ser o todo mundo. Enfim, né, ampliem seus conhecimentos, fiquem atrás. O Jonathan comentou muito sobre a questão de inovação, né, a tecnologia. Não estou falando só de alta tecnologia, não. A gente está falando de baixas tecnologias que as empresas têm, até os mais altos níveis. Fiquem conectados do que está acontecendo. Que nem eu falei, não precisa se aprofundar, ou se quiserem ser especialistas, mas conheçam um pouco de tudo, né? Comparem com os concorrentes de vocês no mercado, para que vocês possam ter grandes oportunidades e que possam ser profissionais futuros de sucesso. Pessoal, a gente tem, agora, encerrando ali a fala da Aline, né, o que foi o momento mais importante da manhã, abrir um pouco do leque, né, para que a gente possa ser o apoio de vocês também na inserção no mercado de trabalho. Aposto que já ouviram falar do IEL. O IEL é um agente integrador, né, então ele tem essa missão de conectar o talento com a indústria. A gente sabe que a indústria movimenta o setor, a economia, e nesse sentido a gente se coloca à disposição para ser essa ponte, né? Assim como a gente coloca na nossa campanha, o IEL atua em 3 pilares para apoiar vocês no acesso da empresa, no desenvolvimento, mas também na permanência, porque a gente sabe o quão importante é e ainda se visiona muito carreira na indústria, que é a área que mais remunera, né? Então, pode passar por gentileza. Aqui, de maneira bem breve, a gente tem 2 prêmios prometidos para vocês, que a gente vai fazer estreia hoje, e também vai ter sorteio de brinde. Então, pessoal, fique bastante antenado ali no que a Aline falou, no que a gente vai falar a partir de agora, que a gente vai ter esse momento. O programa de estágio, ele hoje, com o IEL, é muito mais direto à indústria. A gente deixa de atender outros segmentos? Não, mas vocês vão poder ter acesso prioritário a grandes indústrias. Electrolux, Volvo, Bosch, enfim, tantas outras, Furukawa, né, Valmet, todas essas empresas que, sim, apostam no desenvolvimento completo desse talento, né, propiciando um ambiente construtivo aí para que vocês possam se desenvolver. Aqui a gente tem alguns programas em aberto, então fica já à disposição. No próximo slide vai ter o QR Code para que vocês possam se inscrever. Mas aqui a gente tem, por exemplo, Furukawa, grande parceira nossa, Valmet, Oregon Tools, Brose, TCP, Terminal de Containers de Paranaguá,
Então, as possibilidades são imensas, pessoal. O que vocês precisam hoje é estar antenado, como a Aline mesmo falou, LinkedIn é essencial, é uma das ferramentas que a gente precisa se atualizar, precisa estar acompanhando, muito tem sido publicado lá, então isso vai servir de apoio para vocês. E é claro, pode avançar por gentileza? Opa, tem um pouquinho também dos cases de talento, fica à vontade, Aline. Até a gente aproveitou e fez uma mescla aqui para mostrar para vocês o que fazemos. Eu trouxe um case aqui, esse é do Grupo Boticário, né? Nós temos autorização aqui para usar bastante, inclusive saiu em uma revista científica que uma das iniciativas hoje que o IEL oferece para vocês que estão em formação acadêmica, o estágio, né, aquela porta de entrada para eu poder começar a praticar, né, todas as possibilidades da minha área de formação. E temos também o programa de bolsas para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eu gostei muito da fala do professor que esteve aqui, agora há pouco, falando da iniciação científica, da importância da gente ampliar por que o método científico hoje, né, é tão valorizado pelo mercado corporativo, né? Foca em resultado mesmo. Quando eu falei da eficiência, não dá mais para ficar testando e errando, a gente precisa ter assertividade. E quando vocês são especialistas nesse sentido, a gente oportuniza um grande mercado para vocês também. Aqui é um modelo só de uma bolsista que esteve conosco o ano passado, uma química, na área química, não sei se tem gente da área química aqui, ela passou um ano no projeto com o Boticário e ela tinha a missão do projeto dela, né? Todo projeto vai resultar num produto, serviço, uma nova transformação. Está lá a transformação, o laboratório dela super estabelecido, ela foi efetivada, né? Hoje a nossa taxa de efetivação por meio desta iniciativa chega a 93%, né? Porque você chega lá, é mão na massa mesmo, porque vocês estão aqui, vocês querem mão na massa, ninguém quer ficar só teorizando, né? A gente quer botar, entender, fazer, né, para poder ter certeza do que eu estou fazendo. E essa é mais uma oportunidade de prática, né, do teu conhecimento teórico, que aqui estão aqui se desenvolvendo, né, mais uma oportunidade que nós trazemos para vocês. Alguns dos nossos clientes, acho que é importante, eu falei um pouco da marca. Dependendo de cada área de formação de vocês, tem empresas na cabeça de vocês que são as preferidas, aquela que é o alvo que vocês querem trabalhar, que vocês já perseguem para entender se tem oportunidades abertas, seja de um estágio ou de uma vaga efetiva. Aqui é uma pequena amostra também de oportunidades que nós temos atualmente, inclusive, já a gente vai mostrar as nossas redes sociais, que é onde a gente divulga essas oportunidades, para que vocês explorem esse mar de possibilidades que o IEL oferece para vocês. Pessoal, então aqui é o QR Code para que vocês possam fazer o cadastro no nosso banco de talentos. Nos próximos slides, para poder, com o compromisso ali com a Vânia, né, que a gente honra com o horário, a gente vai passar bem rapidinho, mas a gente vai estar por aqui. Né, a gente já teve nos dias anteriores aqui com a Adriele, mas a gente fica à disposição, tanto pelo contato via portal, quanto presencialmente. Fica o convite também para vocês adicionarem a gente no LinkedIn, a Aline Dombeck e Jonathan Righetti. Podem tirar qualquer dúvida, qualquer necessidade que vocês tiverem e precisarem de apoio para serem inseridos no mercado de trabalho, fiquem bastante à vontade, por gentileza. E como prometido, então, a gente fala que o papel do agente integrador não é apenas de pegar o talento, igual a gente vê no mercado, né? Grandes players fazendo isso, pegando o talento, colocando na mão da empresa e pronto, acabou. O nosso papel é com o desenvolvimento, é reconhecer boas práticas. Dentro de um programa de estágio, ele só vai ser chancelado se a gente trazer o Oscar de vocês, né? E o Oscar do estagiário, quando a gente olha para o IEL, é o prêmio IEL, onde a gente reconhece as boas práticas, tanto do programa de estágio, quanto do programa também de bolsistas, o Inova Talentos, aqui que a Aline tanto trouxe, tá? Então, as inscrições já estão abertas, pessoal. Fiquem bastante à vontade, tá? Dentro do nosso portal, a gente vai chegar no QR Code aqui para vocês poderem acessarem, mas fica o convite para que vocês possam trazer a prática, tanto como empresa, como instituição de ensino e como estagiário também. João, posso fazer só uma colaboração recrutadora aqui falando? Tem gente que não tem experiência de mercado ainda, não teve a oportunidade de um estágio, não quis fazer, seja lá o motivo, né, de cada um individualmente. Mas quando a gente vai montar um currículo aqui, isso aqui é muito valoroso, estar contido. O voluntariado que você faz na tua comunidade, por exemplo, valorizem o passe, que competência, a gente consegue enxergar tanta competência de alguém que submete um projeto que a ideia já está vindo, eu já sei qual é a tua propriedade intelectual,
já sei da tua iniciativa, que você é uma pessoa extremamente automotivada. A gente falou da automotivação há pouco. Isso aqui é mais uma oportunidade de destacar teu currículo também no LinkedIn e em outras oportunidades, né? Então, fica aqui mais uma dica de recrutamento, né, como recrutadora aqui, que eu acho que é importante para aqueles que ainda não tiveram oportunidades de práticas em mercado corporativo. É uma grande oportunidade de começar agora a pensar em como começar a elevar e se tornar mais visível para os empregadores. Perfeito, obrigado, Aline. Bom, a proposta é, claro, trazer premiações, são valores expressivos ali para que vocês possam ter essa gratificação ali, esse verdadeiro reconhecimento, mas o maior é esse, Aline. Quando vocês saem ali com o currículo, com o reconhecimento do IEL, uma das casas da Federação das Indústrias, Federação da Indústria que tem potência, tem representatividade, o Instituto Evaldo Lodge também, então isso vai fazer com que você possa ser efetivado na empresa ou então colocar o teu projeto na vitrine para que a gente possa expor para demais empresas, tá bom? Pessoal, pode avançar por gentileza? Aqui um pouquinho, bem rápido, das modalidades, tá? Como empresa, como instituição de ensino, como estagiário, são divididos por níveis. Então, micro e pequena empresa, média empresa, grande empresa. Tá? Toda essa estrutura ali é dividida para que possa ter uma competitividade mais linear. E aqui o Inova Talentos com projeto inovador e artigo inovador. Aqui algumas fotos do evento, né? Então tem uma etapa regional, pessoal, e depois, é claro, estando ali entre os primeiros, o IEL custeia a viagem para o nacional. Então, tem uma etapa nacional, onde ano passado foi em Fortaleza, né? E aqui é tudo custeado pelo IEL, para o estagiário e também ali para a empresa. Pode avançar, por gentileza. Fica o QR Code para que vocês possam visualizar o regulamento, fazer suas pré-inscrições. Vou ficar aqui só uns 10 segundinhos para vocês darem uma olhadinha e daí a gente já vai avançar de maneira bem breve. Pode avançar, por gentileza. E um prêmio específico para a área da construção civil. A gente sabe que no ano de 2024 aconteceram tantas questões em torno da engenharia, em torno da arquitetura, que a gente precisou evidenciar isso em particular. Né? Eventos climáticos, pode passar, por gentileza. Eventos climáticos extremos, né? Inundações, tempestades, aqui a gente tem emissão de carbono, tema super em alta, demanda energética, então todos esses temas vão ser reconhecidos pelo prêmio IEL da construção. Pessoal de engenharia, pessoal de arquitetura, fiquem bastante à vontade, vocês podem participar dos dois prêmios, tá? Qual que é a diferença? O prêmio IEL da construção não precisa ter vínculo nenhum com o IEL, muito menos com uma empresa. Isso que você está aplicando dentro da instituição de ensino, esses projetos de inovação, já podem ser submetidos à avaliação ali do prêmio IEL da construção. Já o prêmio IEL de talentos precisa ter o contrato ativo com o IEL. Ah, mas eu faço o contrato de estágio com outro agente integrador. Então fica o convite até para que você, como talento, possa falar do IEL para a empresa, os diferenciais, e com certeza eles nos acionam para que a gente possa levar. Opa. Bom, enquanto ali, pessoal, vai tendo um ajuste, eu queria evidenciar a premiação. Tá? Então, que a gente tem aqui do primeiro colocado de R$15 mil para os projetos que vão ser submetidos, vai ter etapa de voto popular. Então, a gente estava falando de propriedade intelectual, né, Aline? O quanto é importante vocês terem essa proteção também para o desenvolvimento desse projeto. Tudo isso, toda essa estrutura, o IEL vai colocar à disposição de vocês. Período de inscrição do prêmio IEL da construção já está aberto, pessoal. Então, vocês podem submeter as inscrições até dia 31/5, tá bom? E assim, da mesma maneira, o prêmio de talentos até 31/5. Os links vão estar disponíveis, a gente só vai ajustar aqui e daí já passa para vocês os links. Ah, tá bom, claro, fica à vontade. Vamos aproveitar. Alguém tem alguma pergunta? Vamos aproveitar para abrir para questionamentos enquanto a gente faz um ajuste, por gentileza. Deixa eu deixar você. Você fica com aquele continho. Precisa ter algum vínculo com a universidade para submeter o projeto? O prêmio IEL da construção, não. Tá? Então, na verdade, qualquer iniciativa do próprio aluno pode ser submetida ao projeto. No caso do programa de talentos, ali, o prêmio IEL da construção, daí, o de talentos tradicional, daí sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá bom.
E, pessoal, quem não viu, né, a gente sabe que tem um pessoal que, infelizmente, né, não conseguiu participar hoje, o evento está sendo gravado, tá? Então, todo o conteúdo que a gente colocou à disposição aqui hoje, vocês podem reprisar, vocês podem acessar. Ali vai ter um QR Code também para que vocês possam nos seguir em rede social, e fica o convite lá no Instagram, assim como a Aline colocou, está acontecendo muita novidade, a gente tem feito uma rodada pelo Paraná inteiro, né, aqui em Curitiba em especial e região metropolitana, a gente tem ações muito próximas a vocês, eventos gratuitos, fica o convite também para que vocês possam nessas ações conhecer o campus da indústria, mas tudo acontece lá pelo Instagram, vai ter sorteio de brinde, tem ótimas iniciativas para que vocês possam ser inseridos, então fica o convite pelo LinkedIn, né, importantíssimo, lá você vai ter acesso mais como profissional, e pelo Instagram, pelas novidades que a gente vai ter, principalmente em parceria com as instituições de ensino. De qualquer maneira, como eu disse, amanhã foi maravilhosa aqui com o conteúdo que a Aline trouxe. Esse é o principal objetivo do IEL, apoiar vocês na inserção de talentos no mercado de trabalho. Obrigado, pessoal. Muito obrigada.